Polícia prendeu donos dos 3 pitbulls que atacaram e arrancaram um braço de uma escritora que andava na rua no Rio de Janeiro. Produto químico poluiu o sistema de abastecimento e 2 milhões de fluminenses ficam sem água nas torneiras. Novo golpe dos criminosos começa com aviso de que o contribuinte caiu na malha fina do imposto de renda. Terremoto atingiu Nova York, nos Estados Unidos, no momento em que acontecia uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Participantes aprovaram moção para exigir que o governo de Israel seja responsabilizado por crimes de guerra. Janela partidária que permitiu a vereadoras e vereadores trocarem de partido sem perder o mandato e concorrer às eleições de outubro vai terminar daqui a pouco, à meia-noite. Estudo apontou que medicamento usado para combater a diabetes auxilia a prevenção do mal de Alzheimer. E um coletor de lixo vai sair do Rio de Janeiro para dar uma palestra em Harvard, nos Estados Unidos, sobre a importância do saneamento básico para um país. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil prendeu os donos dos 3 pitbulls que atacaram a escritora Rosiana Murray, de 73 anos, na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Os animais arrancaram um dos braços de Rosiana. Os donos dos cães foram presos em flagrante pelo crime de maus tratos aos animais, já que o local que eles foram encontrados era insalubre. Além disso, os animais sofriam com alimentação inadequada, estavam debilitados e estressados. Os responsáveis pelos cachorros também irão responder pelo crime de omissão na cautela de animais, além de lesão corporal culposa. A polícia, os donos dos cachorros negaram qualquer outro tipo de ataque e afirmaram que essa foi a primeira vez que o acidente aconteceu. A escritora foi atacada quando fazia uma caminhada na manhã desta sexta-feira em Saquarema, na região dos Lagos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, com a ajuda de um helicóptero da corporação. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, o estado dela é grave, pois durante o ataque ela acabou perdendo um braço e uma orelha. Após o ataque, a Delegacia de Saquarema determinou o recolhimento dos animais que foram levados pela Guarda Ambiental para a sede da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais. Rosiana nasceu em 1950 no Rio de Janeiro e ao longo da carreira tem se destacado como autora de poesias, contos, crônicas e literatura infanto-juvenil. É bom ressaltar que a maioria dos casos envolvendo pitbulls acontece por descumprimento de uma lei que proíbe a circulação de cães ferozes sem guia e enforcador apropriado. O governo do Paraguai expulsou 25 brasileiros que estavam presos no país e que também eram procurados pela Justiça brasileira, acusados de crimes como homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa. Eles foram entregues à Polícia Federal em 2 pontos da divisa entre os 2 países, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Eles agora vão cumprir pena no Brasil. Os fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, voltaram hoje para as celas. A direção do local mudou em definitivo depois que o governo gastou 6 milhões de reais durante 50 dias para encontrar os 2 criminosos a mais de 1.500 quilômetros de distância. Humberto Gleidson Fontinelli Alencar, ex-diretor do Presídio Federal de Mossoró, foi definitivamente dispensado do cargo. Ele estava afastado desde fevereiro, quando 2 pessoas fugiram da unidade de segurança máxima. A portaria da demissão de Humberto foi publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta sexta-feira. Os fugitivos, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, foram presos em Marabá,
no Pará, a mais de 1.500 quilômetros do local da fuga. A apreensão ocorreu após uma mudança de estratégia em que as forças de segurança passaram a investir mais em inteligência e monitoramento. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal foi planejada. Os agentes fizeram uma emboscada sobre uma ponte para impedir uma nova fuga. Eles cruzaram 2 estados e tentavam deixar o Brasil. Além dos 2 fugitivos do presídio, outras 4 pessoas que ajudavam os criminosos foram detidas. Segundo a polícia, havia uma rede de apoio financiada pela facção criminosa a qual a dupla pertence. No total, 14 pessoas foram presas suspeitas de participarem ou apoiarem a fuga. A primeira já registrada num presídio de segurança máxima no Brasil. Após a recaptura, os 2 criminosos foram encaminhados novamente ao presídio de Mossoró, onde ficarão sob forte vigilância e em celas separadas. Pela primeira vez, a Agência Policial Europeia publicou um relatório que analisa em profundidade as operações dos principais grupos criminosos do velho continente. Para apresentar o relatório de modo primário, a diretora executiva da Europol, Catherine de Boll, disse que a mensagem para as redes criminosas mais ameaçadoras é que já não conseguirão se esconder, em um tom de ameaça e para transparecer também segurança ao continente europeu. Segundo o relatório, a maioria das gangues mais perigosas da Europa concentram-se no tráfico de drogas em geral e as suas operações estão mais frequentemente localizadas na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na Holanda e na Espanha. A diretora executiva disse ainda que nenhum Estado-membro da União Europeia está imune a essas poderosas gangues. Até o momento, o relatório apontou que 25 mil pessoas estão sendo investigadas como suspeitas e o que impressiona é que, desse número, foram identificadas 112 nacionalidades diferentes. Os chefes das redes estão normalmente localizados no país onde a gangue opera, mas em 6% dos casos, os líderes estão fora da União Europeia, especialmente em nações como os Emirados Árabes Unidos, na Turquia e em países da América do Sul. O relatório também aponta as estratégias do crime organizado para a lavagem de dinheiro. Atualmente, cerca de 86% dos grupos criminosos mais perigosos da Europa utilizam estruturas empresariais legais. Os setores mais vulneráveis são a construção civil, o segmento imobiliário, a hotelaria e a logística. As gangues preferem o setor imobiliário como meio de lavagem de dinheiro, recorrendo a advogados ou peritos financeiros que, por vezes, ignoram a origem criminosa dos bens. Mesmo ainda em seu início de execução, a apresentação desse relatório destaca uma movimentação importante da polícia europeia, que tenta barrar a todo custo a entrada e presença de grupos criminosos nos países membros. Vale ressaltar que o bloco econômico é um dos principais mercados de venda de drogas do mundo, recebendo esses produtos ilícitos de diversas regiões. Por isso, a segurança e a preocupação com a saúde pública tem sido um dos principais embates dos líderes europeus há alguns anos. No estado norte-americano da Califórnia, um ladrão se vestiu com um saco de lixo para roubar as encomendas deixadas nas portas das residências. Uma câmera de segurança de um morador da cidade de Sacramento registrou toda a ação do criminoso, que se cobriu com um saco preto, andou agachado até a encomenda, pegou o que queria e foi embora, ao que parecia ser um lixo andante. As autoridades policiais informaram que esse tipo de roubo, que passou a ser comum na região, é conhecido como piratas de varanda, mas que desta vez o ladrão surpreendeu ao se fantasiar de lixo. Os agentes ainda não conseguiram localizar o autor do crime. E veja a seguir, janela partidária que permitiu vereadores trocarem de partido e concorrer às eleições de outubro termina daqui a pouco. E ainda, novo golpe dos criminosos começa com um aviso de que o contribuinte caiu na malha fina do imposto de renda.
A janela partidária para as eleições deste ano vai ser fechada daqui a pouco à meia-noite. É a primeira regra que os candidatos a prefeitos e vereadores de mais de 5.500 municípios vão ter que respeitar para conseguir os votos de 152 milhões de eleitores. Terminou hoje o prazo para que vereadores e vereadoras troquem de partido para disputar as eleições municipais de outubro. A chamada janela partidária durou 30 dias e garantiu a detentores de cargos eletivos municipais a troca de legenda sem perder o mandato. A janela partidária possibilita que haja trocas de partidos, trocas de agremiações, conversas políticas, mudanças, toda uma negociação que faz parte do jogo político. Então, a janela partidária é essa oportunidade, é esse momento para que quem está no mandato possa trocar de partido sem sofrer ameaça de perder o seu mandato. Faltam 6 meses para as eleições municipais e o calendário eleitoral estabelece data limite para registros de candidaturas e alterações eleitorais. Amanhã termina o prazo para que partidos façam o registro do estatuto junto à Justiça Eleitoral. E também termina o período para que governadores e prefeitos renunciem para concorrer a um novo cargo em outubro. Com relação à renúncia para concorrer a cargos diferentes daqueles que sejam exercidos pelo presidente da República, governador do estado ou prefeito, é uma previsão constitucional que tem como objetivo manter o equilíbrio e a isonomia da disputa, uma vez que não seria razoável permitir que um governador do estado, por exemplo, concorresse a uma vaga de deputado federal, estando no exercício do mandato. Portanto, esse prazo de 6 meses deve ser observado pelos chefes do executivo. Essa mesma regra não se aplica aos parlamentares, os quais podem concorrer a outros cargos, mesmo estando exercendo o mandato parlamentar, e essa renúncia ela é indefinitiva. A pessoa não pode retornar após as eleições, uma vez que o ato de renunciar ele não pode ser revisto posteriormente. Então, é uma garantia de isonomia para as eleições com relação àqueles que exerçam, estejam no mandato na chefia do Executivo. Isso é a chamada desincompatibilização. Ela é obrigatória para prefeitos e secretários municipais, entre outras categorias de servidores públicos, detentores de cargos públicos do Executivo, para que não haja uma interferência, uma utilização desses cargos para benefício de suas próprias candidaturas. Isso não acontece para os vereadores, essa desvinculação não é obrigatória, não acontece para os vereadores, porque eles não têm na mão os poderes que os membros do Executivo têm, como a concessão de benefícios, de programas sociais, de realização de consultas médicas, marcação de exames, etc. Essas atividades inerentes ao Poder Executivo. Então, os detentores de mandato legislativo não têm o dever de desincompatibilização. Os detentores de mandato executivo, caso estejam dispostos ou vão se candidatar nas eleições daquele ano, devem estar afastados no prazo de 6 meses antes das eleições. Os eleitores também precisam estar atentos ao calendário para que possam votar. Mais de 152 milhões de cidadãos são esperados. O prazo para emitir o título ou solicitar qualquer alteração termina no dia 8 de maio. As eleições municipais serão realizadas em 5.500 municípios, no dia 6 de outubro, para eleger novos prefeitos e vereadores. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, um possível segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro. As contas do Brasil pioraram. O Banco Central informou hoje que o setor público consolidado, que reúne a União, estados, municípios e empresas estatais, fechou fevereiro com saldo negativo de quase 114 bilhões de reais. Além da diferença entre arrecadação e despesas, o resultado inclui o pagamento dos juros. O país, aliás, pagou quase 750 bilhões de reais só de juros nos últimos 12 meses. Mesmo assim, como não dá para quitar a fatura completa, a dívida pública aumentou mais um pouco. Hoje, devemos 8 trilhões e 300 bilhões de reais.
Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, a moeda norte-americana alcançou o maior patamar desde outubro, com os investidores analisando os novos dados do relatório mais importante, que apontaram um número de contratações muito mais do que o esperado para o mês de março, além de aumentarem os salários. No Brasil, o noticiário corporativo envolvendo a Petrobras ficou no radar. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,29%, cotado em R$ 5,06 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,50%, aos 126.795 pontos. O Ministério do Trabalho e Emprego incluiu 248 pessoas físicas e jurídicas na lista suja do trabalho escravo. Foi a maior atualização desde a criação do instrumento. Com isso, a lista tem agora 654 pessoas físicas e empresas, que também é recorde. Juntas, elas empregavam 5.205 pessoas em condições análogas à escravidão. A maior causa de inclusão de empregadores na lista está na imposição de condições análogas à escravidão e trabalhadores domésticos. São 75 casos na lista, sendo 42 incluídos nesta sexta-feira. A Associação de Fabricantes de Automóveis Argentina, a ADEFA, calcula que 18 mil veículos estão parados nos portos brasileiros, aguardando a resolução da greve dos servidores do IBAMA, que está prejudicando a exportação de automóveis da Argentina para o Brasil, já que para o carro entrar em território brasileiro, ele precisa de uma licença de importação emitida pelo IBAMA, para comprovar que as autoridades brasileiras têm ciência de que o carro chegou ao país. O documento ainda atesta que os veículos estão de acordo com as regras ambientais vigentes no Brasil. Até o momento, os diretores da ADEFA disseram que o mercado local não sentiu no bolso as consequências, porém temem serem forçados a descumprir os prazos ligados à lei penal cambiária argentina. O atraso na liberação das licenças pelo IBAMA também tem afetado a exportação de carros híbridos e elétricos de diversos países, como a China. São pelo menos 60 mil automóveis que estão aguardando a certificação em áreas portuárias do Brasil. Os gastos com a saúde no Brasil não param de subir e, segundo o IBGE, já estão próximos dos 10% do PIB. É a maior despesa das pessoas, despesa com as pessoas é com a compra de remédios. O ganho da participação ao longo da série histórica de 2010 a 2021 ocorre em meio ao envelhecimento da população e à incorporação de novas tecnologias em procedimentos de saúde. Como consequência, essas informações confirmam a ideia e principalmente a tendência de elevar os gastos na área. Vale ressaltar que em 2021, o Brasil ainda vivia os efeitos da pandemia de Covid-19 e nesse ano em específico, a despesa total na área foi mais de 872 bilhões de reais em consumo de bens e serviços de saúde. Contudo, o que mais chama a atenção é que as despesas das famílias atingiu pouco mais de 509 bilhões de reais. Já a participação do governo ficou em 363 bilhões de reais. O maior comprometimento da renda das famílias com saúde veio mesmo num contexto em que houve retração nos gastos com serviços privados. Segundo o IBGE, esses serviços representaram 63,7% do total dos gastos das famílias em saúde em 2021, valor inferior aos 64,9% comprometidos um ano antes. Houve, porém, um aumento dos gastos com medicamentos. Em 2021, 33,7% das despesas familiares com saúde foram destinadas à compra de remédios. Ainda de acordo com o levantamento do IBGE, em 2021, o gasto por pessoa no país com bens e serviços de saúde chegou a R$ 2.387,50, enquanto a despesa per capita destinada pelo governo foi de R$ 1.703,60.
Uma comparação feita pelo IBGE mostra também que, em termos proporcionais, o Brasil tem um gasto em saúde semelhante ao dos países que integram a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, composta por 38 das nações mais desenvolvidas do mundo. Muitas pessoas estão recebendo um comunicado da Receita Federal com a cara assustadora do leão e tudo, avisando que elas caíram na malha fina do imposto de renda. É bom nem abrir, é golpe. Se você recebeu um e-mail da Receita Federal comunicando que sua declaração de imposto de renda caiu na malha fina e que deve prestar esclarecimentos urgentemente, desconfie. Criminosos estão fazendo uso de um endereço de e-mail falso para aplicar golpes em nome da Receita Federal. Na mensagem, os golpistas utilizam termos formais, citam a legislação federal e o Código Civil para chamar a atenção das vítimas e enganar quem recebe o e-mail. O golpe é feito usando uma estratégia chamada phishing, onde a vítima é induzida a clicar em um link e depois instalar algum programa ou baixar determinado documento para a suposta correção do problema. E após isso, os criminosos conseguem total acesso ao dispositivo, deixando a vítima vulnerável a roubo de dados. Um dos endereços usados pelos golpistas vem com o nome da Receita Federal no cabeçalho, mas com o endereço errado, receitafederal@gov.br. Mas também podem usar e-mails gratuitos ou então com uma série de números ou letras. Os e-mails oficiais da Receita têm o final @rfb.gov.br. Lembrando que para conferir se há alguma pendência com o nome, o contribuinte deve acessar o Centro de Atendimento Virtual da Receita, o portal ECAC. E veja ainda hoje, Conselho de Segurança da ONU aprovou moção pedindo que o governo de Israel seja responsabilizado por crimes de guerra. E ainda, um terremoto na cidade de Nova York atingiu a cidade durante reunião, mas não causou danos. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, enfrentou um tremor de magnitude de 4,8 durante a manhã desta sexta-feira. Os impactos do terremoto foram sentidos na sede da ONU, onde o Conselho de Segurança discutia a situação humanitária em Gaza. E o Brasil deveria votar sobre a guerra da Rússia? Deveria. Enquanto os participantes da cúpula conversavam sobre as consequências da escassez de comida no território palestino, as câmeras que captavam o encontro começaram a balançar. De acordo com o Serviço Geológico norte-americano, a cidade sofreu um tremor de magnitude 4,8 nesta manhã. O tremor foi capaz de sacudir edifícios e surpreender moradores, pois a área raramente sofre com alguma atividade sísmica. Em Genebra, na Suíça, o Brasil foi um dos 17 países que se absteve em uma votação no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e deixou de apoiar um pedido de extensão do prazo de trabalho da Comissão de Inquérito sobre crimes de guerra na Ucrânia. A comissão havia sido criada em março de 2022, com voto favorável do Brasil ainda no governo Jair Bolsonaro, após a invasão do território ucraniano por tropas russas. Mesmo com a abstenção, a resolução foi aprovada por 27 votos a favor e 3 contra. Com isso, o mandato da Comissão Internacional e Independente de Inquérito sobre a Ucrânia foi renovado por um novo período de 1 ano. Durante a votação, o embaixador Tovar da Silva Nunes, representante permanente do Brasil nas Nações Unidas em Genebra, disse que os termos da resolução aprovada poderiam impedir o diálogo entre os dois lados da guerra. Na mesma resolução, a ONU cobrou que o governo de Vladimir Putin pare imediatamente de violar os direitos humanos e abusar contra as leis humanitárias internacionais na Ucrânia. A organização exigiu também a retirada rápida do território ucraniano das tropas militares invasoras e de grupos mercenários aliados de Moscou e cobrou que o governo Putin não recrute legalmente residentes do território invadido para suas forças armadas.
Antes do terremoto interromper a reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, os membros aprovaram um documento acusando Israel de crimes de guerra. O governo de Tel Aviv estaria praticando um genocídio contra os palestinos. Esta resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU apela a todos os estados para cessarem a venda, transferência e a entrega de armas, munições e outros equipamentos militares a Israel, a fim de evitar novas violações do direito humanitário internacional e violações e abusos dos direitos humanos. O texto ainda condena o uso de armas explosivas de amplo alcance por Israel em áreas povoadas de Gaza e o uso de inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisões militares que poderiam contribuir para crimes internacionais. Esta é a primeira posição tomada pelo Conselho de Direitos Humanos sobre o conflito em curso desde o dia 7 de outubro do ano passado, após o ataque do Hamas a Israel. Embora o texto seja duro com Israel, o Conselho não dispõe de meios para impor as suas resoluções. 28 dos 47 membros do Conselho votaram a favor da resolução apresentada pelo Paquistão. A África do Sul, que atua ativamente no Tribunal Internacional de Justiça para que o genocídio do povo palestino seja reconhecido, denunciou a duplicidade de critérios. 6 países votaram contra, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha. Outros 13, entre eles a França, a Índia e o Japão, se abstiveram. De acordo com a França, a referência ao genocídio não pode ser incluída num texto de alcance como o de uma resolução deste Conselho, sem que a qualificação tenha sido validada por uma autoridade jurisdicional habilitada para isso. A operação militar levada a cabo por Israel em Gaza em retaliação deixou mais de 33 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O documento ainda exige que Israel acabe com a sua ocupação do território palestino em curso desde 1967, incluindo Jerusalém Oriental. E também que Israel levante imediatamente o bloqueio à faixa de Gaza e todas as outras formas de punição coletiva. O texto votado nesta sexta-feira não cita o Hamas, mas condena o lançamento de foguetes contra áreas civis israelenses e os ataques contra civis, como o ocorrido em 7 de outubro de 2023, além de exigir a libertação imediata de todos os reféns. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou nesta sexta-feira que Israel vai permitir a entrega de ajuda humanitária à faixa de Gaza através do ponto de passagem de Erez, após um telefonema com o presidente americano Joe Biden, que, pela primeira vez, condicionou o apoio dos Estados Unidos a Israel à proteção dos civis palestinos em Gaza. O governo brasileiro se absteve numa votação no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e deixou de apoiar um pedido de extensão do prazo de trabalho da Comissão de Inquérito sobre Crimes de Guerra na Ucrânia. A comissão havia sido criada em março de 2022, com o voto favorável do Brasil, após a invasão do território ucraniano por tropas russas. Durante a votação, o embaixador Tovar da Silva Nunes, representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra, afirmou que os termos da resolução aprovada poderiam impedir o diálogo entre os dois lados na guerra. A Alemanha anunciou que fará as reformas militares mais fortes desde a Guerra Fria. O exército do país será reorganizado de cima para baixo. As medidas incluem o possível retorno do serviço militar obrigatório no país, com o objetivo de preparar suas forças armadas para defender o território da OTAN. O plano faz parte de uma grande mudança na atitude da Alemanha em relação às suas forças armadas, o que reflete as falas do primeiro-ministro Olaf Scholz, que classificou a reforma como um ponto de virada na política de segurança após a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia há 2 anos.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, atendeu ao pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e entregou um parecer sobre a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília. Os detalhes não foram revelados, mas o procurador não recomendou a prisão do ex-presidente. A estadia de Bolsonaro na embaixada gerou suspeitas de que ele estaria tentando pedir asilo para fugir do país. Uma das características consideradas negativas da geração Z é a aversão pelo e-mail. A ponto da ferramenta virar um gatilho de ansiedade, confusão e dificuldades no mercado de trabalho. No caso deles, as redes sociais tomaram conta. É que a geração Z, formada por jovens nascidos entre 1995 e 2010, está mais acostumada com os aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, com perguntas e respostas praticamente instantâneas. Além, é claro, da confirmação de recebimento e leitura da mensagem. Bem diferente do e-mail, né, que costuma levar um tempo aí bem maior para ser lido ou respondido. A pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros de 2022, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet, mostra que 93% desses jovens preferem usar mensagens instantâneas. Quase todos eles, né? O envio e recebimento de e-mails é realizado apenas por 62% da população, enquanto as redes sociais são usadas por 80% e as chamadas de voz e vídeo por 77%. Só que quando a geração Z entra na faculdade ou ingressa no mercado de trabalho, acaba sendo obrigada a usar a clássica ferramenta, vista por esses jovens como muito lenta e, por isso, uma geradora de gatilhos de ansiedade. E muitos ainda têm dificuldades de usar, viu? Entre os jovens entrevistados na pesquisa, alguns disseram que se sentem perdidos em ter que colocar endereço, assunto e a mensagem no corpo do e-mail. Tem gente até que confessou já ter enviado todo o conteúdo da mensagem no campo do assunto e aí acabou deixando o e-mail em branco. Especialistas em recursos humanos avaliam que existe uma expectativa muito grande de que os jovens da geração Z saibam de tudo, porque teriam nascido com o celular na mão e por isso seriam supostamente muito tecnológicos. Mas a verdade é que o foco deles era no entretenimento, redes sociais e também nos jogos, o que não prepara para o mercado de trabalho. Mais 8 cidades vizinhas ao Distrito Federal foram incluídas na lista que terão a prova do Enem dos concursos, totalizando agora 228. Segundo o governo, a ampliação foi necessária para atender a logística pelo grande número de inscritos na região, que somam 220 mil candidatos, superando cidades mais populosas como Rio de Janeiro e São Paulo. Os exames serão aplicados no dia 5 de maio. Montar lancheiras saudáveis pode ser um grande desafio, principalmente para os pais que possuem uma rotina corrida. Por conta da pouca disponibilidade de tempo, muitos acabam recorrendo aos alimentos industrializados, que prometem praticidade e sabores irresistíveis. Mas esses produtos podem fazer muito mal à saúde dos filhos. Como costuma ser montada a lancheirinha do seu filho para a escola? São mais os industrializados? Que tal investir em novas formas, mais saudáveis? A nutricionista Tairine Dias fala sobre a importância dos lanches saudáveis na vida da criança. Os lanches saudáveis trazem para a criança um aporte de nutrientes que ela precisa para, conforme o dia ela vá sendo distribuído para ela, que são energia para ela poder brincar, para ela poder estudar, alimentos que vai trazer também nutrientes que vai ajudar a construir ali todo para a questão do seu crescimento tanto do seu corpo quanto dos seus ossos. Então é importante ter uma alimentação toda voltada que tenha todos os grupos alimentares e isso só é possível quando é uma alimentação mais saudável, mais natural, feita ali para a criança. Evite os industrializados. Opte sempre por frutas, líquidos e alimentos que ofertem mais energia, produzidos em casa. Os industrializados podem trazer para crianças vários riscos, entre eles doenças crônicas como a
o aparecimento de diabetes, pressão alta, isso muito cedo. Hoje em dia já está tendo muito cedo isso por conta da quantidade de industrializado que está sendo ofertada para a criança. E outro problema também que os industrializados podem trazer para a criança é a seletividade alimentar, por conta que o industrializado ele tem sempre o mesmo sabor, a mesma consistência, a mesma aparência, e aí a criança se vicia naquilo. Mila percebeu que era necessário investir em uma alimentação mais saudável para a filha, Beatriz, e buscou estudar sobre como apresentar os alimentos à pequena. De acordo com ela, o processo de adaptação foi tranquilo. Desde que eu comecei a ofertar a primeira frutinha, ela sempre se interessou, ela sempre teve curiosidade em pegar, em cheirar, amassar, se lambuzava, jogava no chão, mas ela comia. Sempre ela aceitou, sempre ela gostou. A dica para a aceitação da criança é inovar na forma de apresentação dos alimentos. A gente usa cortadores mesmo, tem os cortadores de inox, até aqueles cortadores de massinha dá para usar, que tem um formato. Então eu faço coração, faço estrela. Por exemplo, uma banana da terra, a criança não gosta cozida, tenta fazer assada, temperada, até com sal, um azeite. Então assim, ir mudando a forma mesmo de apresentar. Mila dá dicas de como montar a lancheirinha do seu filho. Geralmente tem fruta, sempre, na verdade, né? Tem fruta, 1 ou 2, às vezes até 3, se ela pedir, porque ela ama fruta. Se eu deixar, ela só come fruta, na verdade. Sempre tem um lanchinho saudável, pode ser um salgado ou um doce, tipo um bolo, mas com ingredientes saudáveis. E sempre tem um líquido. Eu costumo enviar para ela água. Eu ainda prefiro a água do que o suco, porque o suco tem muita frutose, a gente gasta muita fruta ali para fazer aquele suco, mesmo que não tenha açúcar. E, às vezes, um iogurte natural, com uma frutinha, com mel, com aveia, ela gosta. Preocupada com a forma como os outros pais costumam alimentar os filhos, Mila desenvolveu o projeto Criando Memórias Afetivas e Saudáveis na Cozinha, onde ensina receitas. Que tal aprender agora uma delas, de bolinho saudável de banana? Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 4 bananas nanicas, bem maduras, 3/4 de xícara de uvas passas, 3 ovos, meia xícara de óleo de coco, 1,5 xícaras de aveia, flocos finos, 1,5 colheres de fermento, é necessário cera de sopa, e canela para polvilhar em cima do bolo. Agora vamos ao preparo. Em uma tigela, bata os ovos utilizando o fouet ou um garfo. Adicione as bananas já amassadas e misture bem. Depois o óleo de coco, a aveia e a uva passa. Por fim, o fermento, sempre mexendo bem. Adicione a canela e coloque na forma. Leve ao forno já pré-aquecido em 180 graus, deixando por 50 minutos e pronto. Dica: é possível bater a massa em um liquidificador. Lembre-se sempre de deixar o fermento para ser misturado no final. E veja a seguir, um estudo apontou que medicamento usado para combater diabetes auxilia a prevenção do mal de Alzheimer. E ainda, coletor de lixo vai sair do Rio de Janeiro para dar uma palestra em Harvard, nos Estados Unidos, sobre a importância do saneamento básico para um país. Uma empresa chinesa desenvolveu um robô humanoide capaz de atingir a velocidade de quase 12 km por hora em uma corrida. O H1 pode eventualmente chegar a 18 km por hora, embora ainda não ter sido registrada. O rival Atlas, da americana Boston Dynamics, que viralizou em 2022, fazendo parkour, alcança pouco mais de 1/3 de sua velocidade máxima, que é de pouco mais de 6 km por hora. Projetado para ter agilidade e mobilidade, o H1 tem 1,80 m de altura e apenas 47 quilos. Equipado com inteligência artificial e uma câmera tridimensional, o humanoide é capaz de realizar uma leitura panorâmica, detectar profundidade e coletar informações espaciais em tempo real para manter sua estabilidade e interagir com objetos. De acordo com dados coletados pelo aplicativo de rastreamento Strava, a média de velocidade de corrida humana é de aproximadamente 9,85 km por hora durante a prática monitorada de atividade física. Um corredor profissional em uma competição pode atingir velocidades muito maiores. E Usain Bolt, considerado o homem mais rápido do mundo, atingiu 44 km por hora nos 100 metros da Olimpíada de 2012.
O número de casos de câncer de próstata deverá dobrar em menos de 20 anos. O alerta de pesquisadores americanos foi publicado na revista científica Lancet. Segundo o estudo, em 2020, no mundo inteiro, aconteceram 1.400.000 casos do tipo de doença mais comum entre os homens depois dos 50 anos de idade. Mas em 2040, o registro deverá subir para 2.900.000. O câncer de próstata aumenta principalmente por causa do envelhecimento da população e da falta de consultas para prevenir o problema. Um estudo mostrou que um medicamento para diabetes reduz a progressão dos problemas motores associados ao Parkinson. O Parkinson é um transtorno do sistema nervoso que afeta 10 milhões de pessoas no mundo, para o qual, por hora, não existe cura. Os sintomas incluem tremores, lentidão de movimentos, alteração da fala e problemas de equilíbrio que pioram com o tempo. Mas agora, talvez, um novo medicamento usado para o controle da diabetes, como o famoso Ozempic, podem auxiliar nesse transtorno. Os pesquisadores exploraram alguns medicamentos chamados agonistas do receptor GLP-1, que imitam um hormônio intestinal e são utilizados no tratamento da diabetes e da obesidade. Até agora, os testes de benefícios clínicos em pacientes tinham sido limitados e os primeiros estudos não foram conclusivos. No novo trabalho, 156 pacientes com Parkinson em fase inicial foram incluídos em um ensaio na França para receber um medicamento ou um placebo. Ao longo de um ano, a incapacidade motora do grupo que recebeu o tratamento, que é administrado em forma de injeção, não piorou em comparação com o que foi tratado com placebo. Segundo o estudo, o efeito foi modesto e apenas observado quando avaliado por profissionais que os obrigaram a realizar tarefas como caminhar, levantar e mover as mãos. O medicamento provocou efeitos secundários gastrointestinais como náuseas, vômitos e refluxo. Muitos pacientes também perderam peso. De um ponto de vista prático, as diferenças nos resultados dos pacientes não eram clinicamente significativas, mas estatisticamente e em comparação com outros estudos, este tipo de diferença deveria chamar nosso interesse e atenção. Segundo os cientistas que realizaram a pesquisa, é provável que, a partir desse momento, aumentem as discussões sobre esse tema e se realmente existe um limite de neuroproteção. Dessa forma, entenderiam melhor se os medicamentos para diabetes auxiliariam de alguma forma contra o Parkinson. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou um novo boletim hoje. Informou que os casos de síndrome respiratória por Covid no Brasil caíram nas últimas semanas. O atual cenário é reflexo da diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que necessita internação, no Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e da interrupção ou queda do crescimento em diversos estados do Norte e Nordeste. Mesmo assim, o boletim faz um alerta que pessoas com mais de 65 anos continuam a representar o principal grupo hospitalizado por doença respiratória causada por Covid. Chama a atenção também o grupo de bebês e crianças de até 2 anos. Para esses grupos, a vacinação em dia é fundamental para evitar casos de hospitalização e morte. A análise é feita com os casos de SARS na última semana epidemiológica no período de 24 a 30 de março, com agente etiológico conhecido. Isto é quando é feito o exame de painel viral para investigar qual vírus foi o causador da síndrome. Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 25.747 casos de SARS, sendo 43% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 39,7% negativos e ao menos 11,2% aguardando o resultado laboratorial. Vale destacar que os dados são influenciados pelas notificações e estão sujeitos a atualizações.
O escritor Ailton Krenak tomou posse hoje como membro da Academia Brasileira de Letras. É o primeiro indígena a ingressar na ABL, mas logo após a cerimônia, ele disse que espera que logo representantes de outras etnias conquistem espaço entre os chamados imortais da Academia. Nascido no Vale do Rio Doce, Ailton Krenak foi alfabetizado apenas aos 17 anos e, com o tempo, se tornou um importante líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. Agora ocupa a 24ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Sua eleição para a academia acontece no aniversário de 35 anos da promulgação da Constituição, na qual atuou para a aprovação da emenda constitucional que trata dos direitos dos povos originários. Como parte da seletiva, bancada de imortais da academia, Krenak vai sugerir à instituição a criação de uma plataforma colaborativa sobre estudos a respeito das línguas nativas no Brasil. Para ele, essa plataforma seria uma forma de ampliar o acesso de quem está mais distante dos grandes centros urbanos, caso de populações indígenas. Um gari da zona norte do Rio de Janeiro foi escolhido para falar sobre o livro que narra sua trajetória nos quase 30 anos como coletor. Ele vai dar uma palestra em Harvard, uma das universidades mais prestigiadas e conceituadas dos Estados Unidos, sobre a importância do saneamento básico na economia de um país. Imagine trabalhar durante 3 décadas como gari numa sociedade naturalmente preconceituosa. Muitos desafios surgem durante o caminho que podem levar à desistência. Porém, este não foi o caso de Valdeci Boareto, de 55 anos, que trabalha na Escola Municipal Manuel da Nóbrega, na zona norte do Rio. Ele foi escolhido para falar sobre o próprio livro que conta a trajetória de vida nos quase 30 anos como coletor. Valdeci vai palestrar e afirma que o saneamento básico é tudo para o país ser próspero e para a economia crescer. O gari e escritor carioca iniciou nesta semana a viagem rumo aos Estados Unidos. O destino final será a Universidade de Harvard, no estado de Massachusetts, onde deve chegar hoje. A universidade organiza a 10ª edição da Brasil Conference, a conferência anual realizada desde 2015 em Boston. A primeira viagem de avião do trabalhador será na companhia do secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, que é cofundador da conferência. Esse encontro acontece nos dias 6 e 7 de abril, sábado e domingo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.